É Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. Em isolamento ou em pandemia, traz-nos esperança e alegria, mostrando que Jesus é o divino amigo, sempre nos protege de todo perigo e do mal. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. Às vezes eu acordo desanimado, com a tristeza me agarrar. As dúvidas e os problemas me perturbam, então começo a desanimar. Mas corro pro momento de oração, o Rubens já nos fala ao coração, e uma luz do céu vem nos preenchendo de paz. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, um faixo rede vivo de luz. É a Web Rádio Fraternidade, o discípulo virtual de Jesus, que em isolamento ou em pandemia traz-nos esperança e alegria, mostrando que Jesus é o divino amigo, sempre nos protege de todo perigo e do mal. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, um faixo rede vivo de luz. É a Web Rádio Fraternidade, o amigo virtual de Jesus. Às vezes eu acordo desanimado, com a tristeza me agarrar. As dúvidas e os problemas me perturbam, então começo a desanimar. Mas corro pro momento de oração, o Rubens já nos fala ao coração, e uma luz do céu vem nos preenchendo de paz. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, um faixo rede vivo de luz. É a Web Rádio Fraternidade, o amigo virtual de Jesus. Muito obrigado a todos que fazem a Web Rádio Fraternidade. Muita paz nos corações de todos que escutam. E compartilhemos. Vamos compartilhar essa programação de bênçãos, de amor, que nos preenche, que nos dá resignação diante das dificuldades, dos desequilíbrios da vida. A programação é 24 horas, hein? Web Rádio Fraternidade. Vamos embora. O amigo virtual de Jesus.
internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Nós estamos começando aqui na Emissora do Bem, mais uma edição do Pinga Fogo. Boa noite, Jorge Elahá. Boa noite, Rubens. Boa noite aos nossos queridos companheiros de todo o Brasil que já estão aí, percebi, ligados na Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, construindo um mundo melhor. Sejam todos muito bem-vindos para mais um momento de reflexão com relação aos conteúdos que a doutrina espírita nos apresenta sobre a vida. É engraçado que a gente começou com esse programa pensando que a gente ia fazer só um programa. E a gente já está no 18º programa, teve até abaixo-assinado para que o programa não acabasse. E a gente está aqui compartilhando conhecimento com você, ouvinte internauta. Você vai chegando, vai preparando a sua dúvida, a sua pergunta. A gente vai para mais ou menos 1h30 de programa com o nosso querido Jorge Elahá. E a gente abre os nossos programas sempre com uma prece. Então, eu queria te convidar para, nesse instante, elevar o teu pensamento até o alto, agradecermos juntos a Deus a oportunidade que temos da dádiva desta vida, desta jornada reencarnatória em que o Espírito tem as oportunidades, com as experiências da jornada, ir crescendo, ir evoluindo. Que o nosso querido irmão Jorge Elahá possa ser instrumento da espiritualidade e que a sua fala possa trazer o esclarecimento à luz da mensagem do Consolador. Sob a tua inspiração maior, Senhor, nós iniciamos o trabalho da noite. Que assim seja. Jorge Elahá, com a reflexão inicial, antes da gente ir para as perguntas de hoje. Hoje, Rubens, eu queria comentar um pouquinho sobre um aspecto muito importante, que diz respeito à necessidade de nós mantermos a nossa conexão com o sagrado e com o divino. Aquilo que nós costumeiramente chamamos de prece. Mas eu queria destacar uma coisa um pouco diferente nessa questão da prece, da oração. Queria destacar que ela não se convertesse numa espécie de ritual nas nossas vidas. Como se nós estivéssemos, de repente, num determinado padrão, vamos orar. Eu paro, faço uma oração na expectativa de que isso simplesmente seja condição suficiente para uma conexão com o mundo espiritual, e depois eu volto para o meu padrão anterior achando que eu continuo conectado a Deus. Não. É evidente que manter a prece, fazer a prece, ajuda. É evidente que orar ajuda. É evidente que manter um processo de recolhimento íntimo para fazer uma oração ajuda. Sim, ajuda. Mas muito mais útil seria se nós procurássemos manter uma serenidade de espírito que nos permitisse manter uma conexão, ainda que não num grau tão elevado, mas que nós mantivéssemos uma razoável sintonia com os espíritos. Seria a prece permanente, através dos nossos atos, das nossas palavras e dos nossos pensamentos, independente de uma pausa específica para orar. Porque senão, corre o risco de nós nos abraçarmos com os rituais e acharmos que nós nos conectamos a Deus à medida que nós fazemos um momentinho de oração nas nossas vidas. É bom, mas melhor será quando os nossos corações fizerem o esforço de manterem a conexão permanente com o Senhor. Enquanto esse momento não chega, nós vamos tendo a nossa conexão com Deus como se fosse uma linha tracejada. Ora sim, ora não, ora sim, ora não, ora sim, ora não. Até que essas linhas tracejadas vão se tornando cada vez mais próximas umas das outras, até que essa linha se torna contínua. Nós mantemos a nossa conexão com o divino. Mas para que esse trabalho comece, necessita esforço da nossa parte. Nós precisamos trabalhar para aumentar o tempo de conexão com Deus.
não somente nas orações contritas, mas que as nossas condutas, que as nossas falas, que os nossos pensamentos, que aquilo que nós realizamos no sentido mais abrangente possível, possa sempre estar com a presença de Deus em redor de nós. Que Deus seja, portanto, a testemunha constante de todas as coisas, o nosso companheiro de todos os momentos, para que nós tenhamos sempre a certeza de que estamos acompanhados do bem e que assim, fortalecidos pelo propósito que Deus nos inspira, podemos trilhar o caminho, mas conectados a Deus, sem fanatismo, sem isolacionismo, vivendo com os homens como vivem os homens, mas com bons pensamentos, com boas palavras, com bons atos, sem pieguismo, mas vivendo de verdade o bem que a gente já pode viver. Que a gente faça, portanto, a nossa prece permanente para que Deus permanentemente possa dizer que habita nos nossos corações. Muito bem, Jorge Elahá, estamos ao vivo acompanhando aí os nossos internautas que já mandaram perguntas, estão aí no YouTube, no Facebook, no Twitter. Obrigado pela sintonia, o pessoal que está na rádio também acompanhando a gente. Tem uma pergunta que chegou para nós pelo WhatsApp, Elahá, e a nossa ouvinte, ela está pedindo uma ajuda para poder responder uma pessoa. Falei, o Elahá vai ajudar. A Isabel, tenho em casa um ajudante, um empregado, que fala muito na volta do Cristo aqui na Terra. Eu gostaria de uma explicação espírita para lhe falar e lhe responder. O que a gente pode dizer para ela, para ela argumentar com esse funcionário dela? O primeiro ponto a se colocar é o seguinte: a gente deve evitar discutir religião. Passou o tempo de nós ficarmos medindo força com as pessoas que pensam de maneira diferente da nossa. Isso já foi um elemento muito forte dentro do movimento espírita, na época de Cairbá e Schutel, na época de Vinícius, nos anos 40, 50 do movimento espírita, havia muito interesse nesse tipo de debate, nesse tipo de questionamento. Hoje, o movimento espírita não está muito voltado para esse tipo de discussão. Nós estamos mais atrás das semelhanças do que das diferenças. Porque quando a gente faz isso, parece que as outras doutrinas são o oposto do espiritismo. Quando a gente começa a querer entrar em embate com o catolicismo, com o protestantismo, com o islamismo, com o budismo ou com o que quer que seja, dá a falsa ideia de que o espiritismo veio para se esgrimir com essas outras doutrinas. E isso não é verdade. Todas essas doutrinas são nossas irmãs e estão conosco do mesmo lado. O inimigo do espiritismo, se a gente assim pudesse dizer, não é nenhuma doutrina dessa. O opositor do espiritismo é o materialismo, porque é ele que desgraça a vida da nossa sociedade, que infelicita as pessoas e que destrói o futuro da nossa juventude. Então, contra ele, sim, nós temos que juntar as nossas forças e questionar de maneira firme os posicionamentos que o materialismo coloca, porque ele é o perigoso elemento que pode colocar em risco a nossa capacidade de prosseguirmos enquanto civilização. Mas, voltando para a pergunta, considerando que o nosso irmão querido, de uma outra doutrina, mas que também pertence ao flanco que o espiritismo está, que é a grande corrente do chamado espiritualismo, ela questiona a fala dele sobre a segunda vinda do Cristo. Então vamos lá. De fato, no Novo Testamento existem diversas citações que falam que o Cristo voltaria. Eu ouvi uma vez falar, não sei se é verdade, que tem 2.500 vezes essa informação. Não sei se é verdade, acho muito, mas foi uma vez um número que me foi dado. Nunca contei. Mas ela é tão numerosa, ela é tão recorrente, que chega a nos saltar aos olhos e dizer, meu Deus, então deve ser que
que isso seja verdade. O que está acontecendo? Então, como pensa o Espiritismo? O Espiritismo pensa do mesmo jeito, que Jesus vai voltar, sim. Que Jesus vai voltar, mas não sai ninguém, deixa eu terminar a fala. Só que a Bíblia diz que quando ele voltar, todo olho o verá. Então, se todo olho vai ver, ele não vai voltar fisicamente, porque a terra é redonda. Se estiver num canto, o outro não vê. Como todo olho verá, ele não pode vir em pessoa. A segunda vida do Cristo é na forma ideológica. É na forma de uma corrente de pensamento que vai trazer as verdades que ele dizia, retomando a humanidade de maneira definitiva. O Cristo volta, porque ele foi. Quando é que ele foi? Quando nós perdemos a conexão com o perdão, com o amor ao próximo, com a pureza de alma, com o desprendimento dos bens terrenos. E ele volta quando? Ele volta quando a terra despertar para a necessidade do amor ao próximo. Ele volta quando a terra descobrir a importância do perdão. Ele estará de volta entre nós quando nós falarmos da necessidade de amarmos uns aos outros, quando nós nos entendermos como filhos de um mesmo Pai, quando a sua mensagem tomar a terra por inteiro e nós dissermos: a única solução que existe para os dramas humanos é o amor. Nesse momento, o Cristo estará de volta. E o que nós percebemos são os clamores da chegada dele. Nós já percebemos as primeiras notas da chegada do Cristo, porque a humanidade não aceita mais aquilo que aceitava no passado. Até 100 e poucos anos atrás, nós comprávamos e vendíamos pessoas no Brasil. Pessoas. Nós comprávamos pessoas. Até menos de 100 anos atrás, as mulheres eram tratadas diferentes dos homens. Cada vez que a humanidade dá um passo para a fraternidade legítima, cada vez que nós descobrimos a importância do amor na humanidade, é Jesus voltando. É a tomada por inteiro da sua mensagem. Ele está voltando, sim, não como pessoa, mas uma doutrina extraordinária que não tem fronteira. A psicologia está falando que o perdão é importante. A medicina está falando que o perdão é importante. Os médicos, que são até materialistas, dizem é importante perdoar. Estão descobrindo que a fé é importante. E o pessoal da autoajuda vem falar as mesmas coisas. E o Espiritismo nadando de braçada nisso, falando da reencarnação, da imortalidade. As ideias espiritualistas tomando todos os espaços. As experiências de quase morte, falando que a morte não é o fim de todas as coisas. Esse é Jesus de volta. Porque se você pegar há 100, 150 anos atrás, não era assim. Não existia tanto desejo de amar como nós temos hoje. Tanta revolta com a indiferença como nós temos hoje. Ele vai chegar devagarinho, não vai chegar de uma vez. Quando ele chegar de vez, nós estaremos no mundo de regeneração. Então, diga ao seu amigo, Fernanda, né? Eu já te falo aqui, é a Isabel. Isabel, diga ao seu amigo, Isabel, que ele está correto. Jesus vai voltar, separando os bons dos maus, porque a transição planetária, quando essa onda de ideias tomar o planeta, os maus não tocados pelo bem serão convidados a fazerem parte de uma outra sociedade. Jesus está de volta. Muito bacana, o nosso querido Jorge Elahá, lá de Porto Velho, Rondônia, 1 hora a menos do que Brasília. Agora são 20 horas e 17 minutos aqui, horário de Brasília, 19 e 17, né? É isso? 19 e 17 em Porto Velho. Tá certo, um abraço ao meu querido amigo Antônio Oliveira, Claudina, que estão acompanhando a gente lá. Muitos são meus irmãos queridos, colaboradores na Seara Espírita Vinha de Luz. E tem muita gente aqui participando, muito bacana. Tem uma pergunta, Jorge,
que ficou sem resposta, sim, sem resposta, porque a gente não conseguiu colocar ela aqui na semana passada. Deixa eu pegar aqui. A nossa ouvinte pergunta o seguinte, Jorge. Um fumante pode dar passes na casa espírita? É com você. Poder pode, mas não deve. Porque quando a gente fala assim, se a pessoa não pode, é porque é impossível. Não, ela tem braço, ela tem o pensamento, ela pode. Não deve. Por que não deve? O problema não é com o fumante, o problema é com todas as questões onde as viciações físicas roubam as nossas energias. Então, se eu tenho uma pessoa que come demais, o tempo todo comendo, ela também traz energias negativas. As obras de André Luiz até relatam isso de maneira muito forte no livro dos Domínios da Mediunidade. O glutão, a pessoa que come muito, o estômago cheio de coisas dentro, como que os fluidos ficam mais pesados. A pessoa que usa o álcool, a mesma coisa. Ela também fica encharcada dessas substâncias. E qual é o problema específico da nicotina? A nicotina é uma substância, e eu não estou criticando, mas é uma substância que ela age de maneira dupla no organismo. Ela tem um efeito benéfico e tem um efeito maléfico. Qual é o efeito benéfico dela? Ela reduz a ansiedade. Por isso que a pessoa, quando fica nervosa, ela fuma mais, porque a nicotina vai no cérebro e se conecta em determinadas posições cerebrais que reduz os níveis de ansiedade. Então, quando a pessoa para de fumar, ela fica nervosa. Não, ela não fica, ela fica normal. Aquele é o estado normal dela. A nicotina inibe as verdadeiras percepções do indivíduo. Então, ela tem uns bloqueadores emocionais. A nicotina faz bloqueio de determinadas conexões. Do mesmo jeito que ela reduz os níveis de ansiedade, que ela faz com que a pessoa se asserene, ela também bloqueia os canais da mediunidade. Do mesmo jeito que quando eu tomo o álcool conecta e bloqueia os canais da mediunidade, a mesma coisa vai acontecer com a nicotina. Ela retira a minha natural conexão, porque eu estou alterado. É como se a pessoa dissesse, olha, eu estou tomando um remedinho que o médico me passou para depressão. O que esse remédio faz? Esse remédio ele vai lá e faz uma conexão no cérebro em determinadas áreas. E isso promove uma alteração de humor. Essa alteração de humor é positiva, porque o medicamento é exatamente para isso. Mas essa conexão, ela ocupa exatamente os locais onde as conexões da mediunidade se fazem. Então, você fica semi-bloqueado. Então, a razão da questão da nicotina, do tabaco, do tabagismo, é porque ela tira o processo de plena conexão espiritual e o segundo é por conta das conexões no sentido do corpo. Né? Todas as viciações corporais, elas são indesejáveis, porque elas levam o indivíduo a ter um excesso de conexão física e as conexões com o espiritual estão prejudicadas. Quando você diz assim, eu não consigo ficar sem, é porque a gente, na verdade, está com a nossa relação física muito ligada com determinadas questões. Não sei se vocês conhecem uma história do Gandhi, com relação ao garoto que era diabético. Vou contar rapidinho. A mãe levou um garoto diabético para que o Gandhi dissesse para ele não comer açúcar, que ele não obedecia à mãe. Ele disse, traga o menino daqui a 3 meses. Ela levou, depois de 3 meses ele botou o garoto no colo e disse, meu filho, não coma açúcar, açúcar faz mal, não faça isso. Aí a mãe disse, mas foi para isso que você fez eu esperar 3 meses? Por que não disse para ele para não comer açúcar lá atrás? O Gandhi olhou para a mãe e disse, é porque eu estou há 3 meses sem comer açúcar para poder ter autoridade para falar para ele que comer açúcar faz mal. Então, quando eu estou encharcado de uma substância, eu não tenho autoridade para dizer eu sou liberto. Quanto menos eu consumo determinados produtos, mais senhor de mim mesmo eu sou, mais soberano sobre o meu corpo eu me torno e melhor são as minhas conexões com o mundo espiritual.
Muito bem, Jorge Alahá. A gente está seguindo aqui, agradecendo todo mundo. Queria pedir o pessoal que está aí no YouTube para dar o joinha, para que o YouTube propague ainda mais a divulgação do vídeo. O pessoal que está no Facebook, curta também, porque as ferramentas elas utilizam isso. Quanto mais curtida, quanto mais joinha, mais ela vai posicionando a transmissão e aí a gente dá visibilidade. Tem uma pergunta que chegou aqui da Fátima Rabelo, vou colocar aqui para a gente. Olha lá, ó. Minha pergunta: existem mundos dedicados ao crescimento do princípio inteligente, monada, como a Terra foi um dia? Uhum. Perfeito. Boa noite, Fátima. Boa noite, boa noite a todos os nossos companheiros também de Salvador que estão ligados na Web Rádio Fraternidade. É um prazer estar aqui. Fátima e o comandante que está lá, meu comandante, marido dela. Uma boa noite para vocês. Bom, com relação a essa questão da evolução, sim, Fátima, o universo é infinito. Se ele é infinito, nós não tem fim. E, evidentemente, existem muitos, mas muitos planetas que, nesse momento, estão servindo para o processo de desenvolvimento das ligações iniciais, do surgimento das primeiras expressões do crescimento, do desenvolvimento, da evolução dos espíritos, da condição de mônadas ainda. Sim, isso existe. A Terra já foi, passou por esse período, se desenvolveu, depois criou aquele conjunto de formas teratológicas, como é colocado no livro A Caminho da Luz, e conseguimos alcançar a condição nominal, e estamos hoje numa nova etapa. Mas o disco está tocando em diferentes estações, em diferentes músicas no universo. Aqui nós estamos numa fase, outro lugar, muito na frente, mas existem, evidentemente, muitos, mas muitos lugares do universo em que a vida está surgindo agora. Não sei se necessariamente organizado como na Terra, se com estruturas de DNA nitrogenadas, sei lá, pode ter uma outra forma. Deus é tão criativo que ele pode ter criado uma outra forma, uma outra estrutura de vida em algum outro lugar, para que os espíritos iniciais experimentem. Mas com certeza, nós temos a condição, sim, de encontrarmos no universo vários outros planetas na mesma condição. Muito bem, os nossos queridos ouvintes da Web Rádio Fraternidade, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Tem uma pergunta que chegou aqui por e-mail. Nós estamos fazendo assim, uma pergunta do YouTube, uma do WhatsApp, uma do Facebook e uma do e-mail, para tentar diversificando aqui. Vamos lá. Essa pergunta chegou aqui, ô Jorge, deixa eu aqui. O Renato Almeida do Nascimento. Ele não fala de onde que é, mas me parece que é do Rio Grande do Sul. Boa noite. Tenho uma dúvida. De 1900 até 2020, em 100 anos, aproximadamente 6 bilhões foram encarnados. Já que estamos em 7 bilhões e meio, pode-se dizer que esses espíritos estão encarnando pela primeira vez na Terra? É o Renato Almeida do Nascimento. Boa noite, Renato. Essa questão é uma questão muito recorrente. No livro Entender Conversando, se eu não me engano, é a pergunta número 26. Não tenho certeza, mas acho que é a 26. Mas é nessa obra, Entender Conversando, Emmanuel diz que o número de espíritos vinculados à Terra são de 20 bilhões. Algumas outras pessoas falam de 30 bilhões. Pouco importa, porque o universo é infinito, a hora que quiser, vem mais para cá ou sai daqui, pouco importa. Então, nós temos experimentando na Terra um universo de, vamos tomar a palavra de Emmanuel, 20 bilhões. Se nós temos 7, encarnado tem 2 para 1, para cada um que tem aqui, tem 2 do lado de lá. O que está acontecendo, na verdade, é um encurtamento entre 2 encarnações sucessivas, porque quando a humanidade era menor, eu tinha um volume de 20 bilhões, e para poder vir demorava mais, porque a gente tinha que esperar mais tempo para vir. Naquela época, a expectativa de vida era mais curta, então a gente desencarnava mais cedo, então dava para voltar mais cedo. E aí a gente tinha muitas encarnações de curta duração,
que era o que acontecia no passado. À medida que a medicina foi melhorando, a expectativa de vida foi subindo, nós fomos melhorando essa condição, e aí, hoje nós estamos com uma expectativa de vida muito mais elevada, nós estamos hoje numa condição bem mais satisfatória, e essa dinâmica do desenvolvimento vai fazendo com que você fique com mais pessoas na Terra, porque o pessoal não desencarna, vai aumentando a população. Mesmo a gente tendo menos filhos do que no passado, a população cresce porque a expectativa de vida está aumentando. Então, o tempo entre duas encarnações sucessivas acaba reduzindo. E aí, voltando aí na questão colocada pela Fátima, a esposa do nosso comandante Roque, né? Então, é assim que vai acontecer, Fátima. A evolução vai começar em algum lugar nas mônadas lá atrás, e a gente vai se desenvolvendo, e quando chegar na condição que a gente está hoje, a expectativa de vida já está tão grande, que aí vai acontecer isso que o Fernando está... Fernando? Não, como é o nome dele? É Fernando. Renan. Renato. Renato. Estou com o Fernando na cabeça hoje. O que o Renato estava perguntando, ou seja, os espíritos continuam evoluindo e a expectativa de vida cresce. E aí nós temos, na verdade, um número que é o mesmo, não dá para dizer que é a primeira encarnação desses espíritos, porque nós não temos, o mundo espiritual não fica vazio quando a gente encarna, tem muita gente do lado de lá na fila esperando a chance de vir. Então, não são a primeira encarnação desses espíritos, está havendo um crescimento progressivo do número de encarnados e, consequentemente, muita gente aqui já voltou várias vezes, inclusive nós. Enquanto ela já toma um copo com água para ir refrescando, se hidratando, deixa eu agradecer aos nossos amigos que estão aí no Brasil, na França, nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália, na Noruega, em Portugal, Japão, na Rússia, na China. A nossa eterna gratidão, você que está aí ouvindo a emissora do bem, sintonizado aqui no aplicativo ou também no site da Rádio Fraternidade. Muito obrigado. Vamos lá, uma pergunta do Gustavo, lá de Itumbiara. Antes de reencarnarem, os algozes do Cristo sabiam que iriam seviciá-lo? Eles se sentiram mal sobre isso? Pergunta do Gustavo, da cidade de Itumbiara, bem aqui na divisa com Minas Gerais, no estado de Goiás. Boa noite, Gustavo. Os algozes do Cristo não sabiam que seriam eles os autores. Porque se houvesse um determinismo para o mal, eles não teriam culpa nenhuma. O que acontece é que quando você tem uma situação de um conjunto de espíritos com um determinado comportamento, você olha assim, isso aqui vai dar confusão. Vai dar confusão. Isso aqui não vai dar certo. Não é que você é um profeta, mas você olhando as variáveis que você tem, isso aí não vai resolver tão cedo. Então, determinados conflitos que a gente tem hoje na Terra, hoje, a gente vê o noticiário e diz, se isso for verdade, isso vai dar uma confusão tão grande. Isso não vai se resolver tão cedo. Se isso que está sendo mostrado for verdade, não for uma fake news, isso vai inflamar a humanidade de uma maneira que vai dar muita confusão. Eu não preciso ser nenhum espírito superior para ver isso, mas eu não sei quem é que vai fazer a confusão. Mas eu imagino que se as pessoas têm um determinado comportamento e uma notícia é veiculada, muitos se abraçarão com ela e partirão para a violência, para a agressão, para uma série de condutas equivocadas. Não que eles estivessem fadados a fazer isso, mas é o previsível. Então, naquele conjunto de espíritos que renasceram na época do Cristo, havia vários que promoveriam coisas semelhantes. Não era um nem dois, era uma quantidade muito grande. E eu até evocaria um segundo momento, não só a questão da crucificação do Cristo, mas o período da chamada Idade Média. Nós tivemos 1000 anos de loucura, de perseguição, morte, tortura, arrancando unhas, fazendo uma série de absurdos em nome da religião. Não foi um ano, foram 1000 anos. Não foi em uma cidade, foi em toda a Europa. Então, veja como é que são as coisas.
está no ideário do homem. Eu não digo assim, não, esse cara vai nascer para fazer isso. Não, a gente acaba se contaminando quando a gente vê, nós passamos a expressar um comportamento de manada em que, em função daquilo que os outros pensam, a gente age semelhante. Se fosse outro grupo de centurião e soldados para fazer, eles iam fazer a mesma coisa. Os escalados daquele dia foram aqueles. Então, a circunstância, na verdade, ela não se modificaria, porque a forma de pensamento do Império Romano era muito semelhante, dificilmente seria distinto se fossem outras pessoas. Para se ter uma ideia, no Salmo 22, aparece uma sequência de 18 versículos na qual o rei Davi faz uma profecia sobre a desencarnação do Messias. E lá está a crucificação 1000 anos antes. Nem Roma existia. Ele fala de transpassar mãos e pés, fala que tirariam sorte sobre a sua túnica, fala que repartiriam entre si seus vestidos. E o mais impressionante, o primeiro versículo desse salmo é: meu Deus, por que me desamparaste? Mostrando para nós que a frase na cruz não era, na verdade, uma fraqueza, era uma lembrança de uma profecia antiga que se cumpria no cenário do Calvário, naquela tarde de sexta-feira. Como é bom a gente estudar, a gente refletir, a gente aprender, né, trocando ideias como essas que a gente está tendo a oportunidade de fazer aqui com o nosso querido Elahá. Vamos para mais uma pergunta que chegou pelo YouTube. Vamos postar aqui. Nosso querido Henrique, segundo a nossa visão espiritual atual, como devemos enxergar os animais e nossas condutas perante eles? Alimentação, teste, submissão ao homem e etc. Um abraço ao Henrique. Boa noite, Henrique. Sua preocupação é muito válida, mas isso faz parte de um processo de amadurecimento nosso. Se nós formos trabalhar como é que os nossos antepassados na pré-história viviam, a gente vai ver todo um mecanismo muito agressivo com relação ao nosso processo de alimentação. Nós temos uma dentição de carnívoros, nós temos um conjunto de características que fazem com que a alimentação carnívora seja muito presente na nossa alimentação, e não é só numa cultura, nas várias culturas do planeta. Então, isso indica para nós que não é fruto de um processo de orientação cultural, mas é fruto de uma ancestralidade que a gente possui, porque povos sem comunicação nenhuma tinham uma alimentação muito semelhante. E à medida que a gente foi se desenvolvendo, foi criando mais inteligência na nossa sociedade, infelizmente, nós fomos ampliando o nosso nível de crueldade. E nós passamos a ser ainda mais perversos no processo de alimentação, no processo de utilização dos animais, como carrega para transporte de carga, para desenvolvimento de produtos, né? O coelho é usado para pingar o shampoo, para ver se o shampoo irrita o olho, no olho do coelhinho que a gente testa. Então, essas experimentações, essa certa indiferença com a dor dos animais, marcam um estágio no qual o conhecimento intelectual se desenvolveu, mas a moral ficou para trás. E o que é que nós temos visto nos últimos tempos? Uma preocupação com isso. Então, existe um germe que está brotando, e as pessoas estão questionando sobre alimentação, sobre uma série de coisas. Quando o Rubens, ele era da juventude espírita, se falava muito sobre a gente não comer carne. Isso era muito comum na época que ele era jovem, dizer, olha, alimentação com carne não pode ter. Então, existiam muitas pessoas no movimento espírita que procuravam ser vegetarianos naquele período, mas sabe qual era a justificativa? Nós não deveríamos comer carne. Olha a justificativa, porque a carne do animal, ela possuía fluidos pesados. Então, quando você ingeria a carne do animal, aquele fluido pesado ficava em você, e isso iria lhe atrapalhar espiritualmente, porque ficava com aquela carga negativa da morte do animal. Perceberam o raciocínio? Ninguém está preocupado com a morte do bicho, não. Se eu pudesse matar o bicho e tirar esse fluido pesado, ele não fazia mal matar os animais, porque ninguém estava com o foco no outro, estava com o foco em si mesmo. Mas a discussão hoje do movimento espírita, iluminado até por aquilo que as novas discussões têm feito, não é mais essa. A discussão é que é
É crueldade com o animal. Ah, mas é uma delícia. Mas é crueldade. Não se deve fazer porque é crueldade. Então, a nossa humanidade está toda aparelhada para uma alimentação fundamentalmente carnívora. Para desmontar esse processo, vai tempo. Mas alguém vai ter que ser a ponta de lança nesse sentido. Então, de repente, nós poderemos ser esses elementos para começar a mudança de que a nossa alimentação ela não precisa ser dessa forma que ela é. E para que a gente faça essa transição, talvez a gente não faça essa mudança de forma brusca, mas a gente vai fazendo um processo de redução progressiva, até para a adaptação do mercado a uma nova realidade econômica de consumo menor de carnes. E isso deverá ir acontecendo, reduzindo progressivamente isso. Existe a questão da vitamina B12, que só a proteína animal possui, o nosso corpo não, como toda vitamina, a gente não produz, tudo que é vitamina é o que tem que ser ingerido, e a gente precisa de B12, e para conseguir B12 com alimentação animal, alimentação vegetal é difícil, então você carece de uma proteína animal para repor as cargas de vitamina B12. Nós temos que encontrar uma solução para essa questão de maneira fácil, para que isso aconteça. Mas nós temos que caminhar para esse nível de sociedade na qual a gente enxergue os nossos irmãos, os animais, de uma maneira mais humana, menos cruel. E aí eu deixaria aqui um pensamento que a Svenja sempre usa quando ela fala sobre essa questão, e eu gostaria de terminar minha fala com o pensamento dela. Sede para os animais aquilo que os anjos são para vós. A nossa querida doutora Svenja. Tem um material que a gente transmitiu no último sábado, que foi justamente sobre a questão dos animais, um seminário com ela, foi produzido pelo Oceano Vieira de Mello, no último sábado à noite, está no YouTube da Rádio Fraternidade, então você pode acessar lá, assistir ele novamente. Olha, um conteúdo fantástico, a Svenja trabalha muito bem esse tema, e com certeza a lembrança do Elahá foi muito positiva. Vamos para mais uma pergunta aqui, que chegou para a gente. Essa aqui é boa, Elahá. Olha só, chegou. Se o casamento é planejado no plano espiritual, como sabemos se estamos com a pessoa certa? No caso, existe somente uma pessoa planejada? Ou existe um grupo de espíritos a qual podemos ter um casamento? Essa pessoa fez essa pergunta aqui para a gente ajudar a entender. Ok, vamos por partes. Vamos primeiro para a parte da programação, porque ela colocou duas perguntas, uma programação com vários, e a primeira pergunta que é... Ela perguntou assim, como sabemos se estamos com a pessoa certa? Ok, como saber se está com a pessoa certa e se programa com vários? São duas questões numa só. Vamos começar pela programação. Vamos lá. Naquilo que a doutrina espírita diz, a programação ela ocorre para um só. Você não sai programado com step. Você vai, mas se der errado, tem aquele cara ali. Não, a gente sai com uma programação para realizar. O que não quer dizer que nós só tenhamos um amor da nossa vida encarnado junto de nós, próximo de nós. Embora você renasça programado para um, você pode andar rodeado de outros. E aí vai ser exatamente a lucidez da pessoa para escolher o indivíduo certo. Eu citaria como exemplo desse caso a obra O Drama da Bretanha, que fala da história de André de Guzmán. André de Guzmán nasce numa família em que ela tem como primo dois irmãos gêmeos. Ela está programada para um dos gêmeos, não para o outro. Ela é, a família diz, fulana, Andréa, vai casar com esse aqui. O outro também a amava, porque o outro também havia sido um amor dela do passado. Os dois renascem na mesma família, irmãos gêmeos, e ela aqui. Você está vendo? Eu tenho dois amores da minha vida e eu estou programada com o primeiro.
Ocorre que esse, com quem ela era programado, havia cometido suicídio no passado. E um dia, tentando pegar uma flor na sacada, ele vai pegar a flor, ele olha para baixo, tem a vertigem do suicídio e ele cai lá de cima. E quando ele cai, ele fica paraplégico. E aí, como é que faz? Ele tinha um casamento com ela. O outro, então, se sente estimulado a se aproximar da prima, porque já que o outro já tinha ficado com um problema, ele, então, seria o virtual elemento que iria casar com a prima. Então, começa a existir uma certa disputa entre os dois irmãos por conta do acidente que o que estava prometido sofreu. Não sei se estou sendo claro na história, mas aí, para melhorar, aparece o terceiro. Ela vai se envolver com o terceiro, que também era do passado dela. O terceiro, que é um vizinho, que aparece na estrada, ela se envolve com ele, e o romance vai se estabelecer nem com o primo prometido e nem com o primo que queria tomar o lugar do irmão, é com o terceiro que apareceu depois, é que vai ser o elemento com quem ela vai sentir uma atração enorme. E embora ela não o amasse, ela diz, sinto um magnetismo terrível, uma atração indescritível, e ela acaba vivendo uma relação tórrida com esse rapaz, mesmo ela dizendo, eu não o amo, mas eu não resisto. E acaba acontecendo esse tipo de situação. Então, respondendo a sua pergunta, não, nós estamos programados para um, o que não quer dizer que só um venha. Você pode renascer cercado de vários companheiros do ontem, e além desses, podem aparecer alguns do hoje, indivíduos com os quais nós nunca tivemos relacionamento no passado, mas por algum tipo de circunstância, a gente acaba desenvolvendo uma nova relação que não necessariamente tem raízes nas nossas outras encarnações. Nem todas as relações conjugais obrigatoriamente se dão com pessoas que nós conhecemos no passado. Senão, se eu conheci no passado, do passado, no passado, do passado, no passado, não ia ter começo nunca. Então, uma hora a gente começa um relacionamento dessa ordem. Então, a primeira pergunta sua, essa é a resposta. A segunda pergunta, como sabemos se estamos com a pessoa certa? Não dá para saber. Não dá para saber. Porque às vezes a pessoa certa, ou melhor, a pessoa programada, pode não ser aquela que nos faça a mais feliz do mundo, mas pode ser a que está programada para nós. Então, não há nenhum tipo de elemento para garantir isso. Talvez uma forma que a gente possa ter da sensação de que estamos ligados a alguém espiritualmente é o sentimento de compromisso que a gente tem. Porque às vezes a relação ela desgasta, esgarça, e você diz, chega, vou embora, aí dorme durante a noite, quando acorda, você não vai embora não. Bichinho, tadinho, não é tão ruim assim. Por quê? Porque durante o sono, a gente sai e tem a chance de encontrar com os nossos mentores, relembram o passado, relembram os compromissos, acordam as nossas almas para as nossas responsabilidades, e quando a gente acorda de manhã, diz, vou dar mais uma chance para esse cara. E aí, quando a gente percebe, a gente sente que algo dentro da nossa alma como que grita. Mas, excetuando essa questão espiritual, não existe nada no físico que possa garantir isso. Ah, eu sou mais próspera com esse, então é esse. Nada garante. Ah, eu tenho mais atração física por esse. Pode não ser. Eu me sinto mais cúmplice do outro. Pode não ser o programado. Nada garante. Nós temos que, portanto, observar as nossas vidas e procurar, tanto quanto nos seja possível, escolher de maneira correta para evitar feridas, machucamentos e dores desnecessárias para a nossa existência. Mas muitos casamentos são feitos com almas que se gostam, mas que têm uma dificuldade enorme de conviver. Então gera um conflito entre gostar e não gostar. A gente ama, mas se machuca, mas não consegue ficar longe dessas pessoas. E é nessa dinâmica que a gente vai aprimorando o nosso sentimento e nos tornamos assim, no futuro, casais com melhores condições de relacionamento. Muito bem, Jorge, excelente colocação. Tem uma pergunta, Jorge, dos nossos internautas que estão participando da transmissão via TV Secal,
Secal, lá de Florianópolis. Um abraço para todos que estão nos acompanhando. Rubens, cada vez que você faz uma pergunta, você cita um canal diferente. Que bom, né? É bom, nós estamos progredindo. O pessoal está gostando. Essa pergunta, ela tem muito a ver com uma notícia que chegou hoje também, né? Eu vou ler a manchete só para você ter uma ideia. França aprova aborto até os 9 meses de gestação. Então, a pergunta vai nesse sentido para que você comentasse, e a pergunta que nos chegou, para que você comentasse do ponto de vista espiritual, né? Como é que fica uma questão sobre uma legalização do aborto num país, como ele deu o exemplo aqui, né? Dessa notícia que saiu hoje, a França. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que quando uma legislação permite que algo possa ser feito, ela não está nos obrigando a fazer isso. O fato de nós termos uma legislação que permita o aborto não quer dizer que as mulheres grávidas vão agora ser obrigadas a terem a sua gestação interrompida. Farão uso da lei aqueles que assim quiserem. Então, às vezes, eu observo, isso aí é minha posição pessoal, observo muitos movimentos preocupados com a legislação. Como se nós tivéssemos que impedir que a legislação existisse. Nós temos que fortalecer as pessoas para que, independente da legislação, elas não se sintam atraídas para usar determinados instrumentos legais para aquilo que se sabe que não seria a melhor opção para as nossas vidas. O que quero dizer com isso? Que nós devemos nos concentrar em destacar a importância da vida e não as manifestações que são contrárias, que são às vezes até agressivas, que agridem, que ofendem, porque nós não podemos usar as armas do mal para defender o bem. O nosso objetivo é de esclarecer as pessoas, porque mesmo nas condições mais materialistas que se tem, se nós isolássemos todos os aspectos espirituais, ainda assim nós teríamos uma reflexão muito interessante a ser feita. Existem estudos consistentes que podem ser utilizados nas sociedades materialistas que dizem o seguinte: as mulheres que fazem a experimentação pela interrupção da gestação, elas fazem e elas sentem um alívio danado depois que elas fazem isso. Porque elas se veem livres de um problema que estava acontecendo. Só que, passado algum tempo, aquele aparente bem-estar que ela sente pode se converter num processo angustiante. Não vai acontecer com todas, mas existe uma chance significativa delas desenvolverem processos depressivos, processos de culpa, em função das opções que fizeram com relação à maternidade. E isso pode gerar nas pessoas muitos conflitos e que se tornam ainda mais agudos quando a mulher chega na madureza e que ela sente a experiência da chamada síndrome do ninho vazio. Quando os filhos crescem e vão embora e ela fica só. Aí ela começa a evocar as lembranças e ela começa a pensar: não teria sido tão difícil se eu tivesse suportado um pouco mais. Daria para conviver, daria para enfrentar, porque às vezes a gente é muito jovem, tem muito medo do futuro e toma decisões muito agudas. E nesse sentido, o Espiritismo nos apresenta que nós precisamos entender que o que a gente deve evitar é a interrupção da gestação, mas nós não devemos discriminar as pessoas que assim agem, porque quando a gente realiza um ato dessa natureza, nós estamos movidos muitas vezes pelo medo, pelo temor, por uma sociedade que é cúmplice de tudo isso que acontece. Então, voltando à questão da França em particular, se isso acontece e a população não se mobiliza, ela assume parcela de responsabilidade. Vamos dividir a responsabilidade com todo mundo. Mas ninguém vai ser obrigado a ter que realizar o aborto pelo fato da lei assim permitir. Agora, nós, muito mais do que leis, nós precisamos despertar as pessoas para as consequências do que acontece. Se isso se implantar em território francês e der os resultados
negativos que podem dar, poderá haver graves comprometimentos de todos os envolvidos. Mas, evidentemente, que quanto mais se sabe, quanto mais se compreende a lei de Deus, maiores são as responsabilidades diante desse fato. No Brasil, portanto, onde nós temos uma formação muito menos materialista e temos uma excelente estrutura que o catolicismo legou para nós, as pessoas se sentirão muito menos atraídas por uma proposta desse tipo. 9 meses, a criança em ponto de nascer. Então, essas questões, no Brasil, seriam muito difíceis de acontecer pela estrutura que nós temos de cristianismo que a gente possui aqui no país. A França, infelizmente, se ela adotar de fato essa lei, se não houver nenhum retrocesso no sentido da adoção dessa medida, ela poderá realmente ter graves comprometimentos em termos espirituais do país. Não falo das pessoas em si. As pessoas em si, logicamente, mas a sociedade que se torna cúmplice desse processo também passa a integrar dentro da lei de causa e efeito um daqueles que deverão se reencontrar com a história para refazer os seus pontos de vista equivocados. Vou aproveitar esse minutinho para o Jorge tomar mais uma aguinha. Deixa eu dar uma notícia aqui do nosso querido Divaldo Franco. O Centro Espírita Caminho da Redenção e a Mansão do Caminho informam que o médium e orador espírita Divaldo Franco teve retorno hoje ao médico para revisá-lo pós-cirurgia e se encontra muito bem, com retorno para Salvador na próxima quarta-feira. O pessoal renova os agradecimentos, os corações, as vibrações e continua reiterando que os canais oficiais para ter informação do Divaldo são as redes sociais da Mansão do Caminho. Então tá aí, bacana a gente saber que o Divaldo está a cada dia se recuperando. Vamos lá para mais uma pergunta, Jorge Elahá. A Lúcia Pierazzoli. Ela é lá de Belo Horizonte. Gostaria que você falasse sobre livre-arbítrio e determinismo. Livre-arbítrio e determinismo. Vamos lá. Quando nós somos criados, quando Deus cria os espíritos, nada pode ser dito sobre nós, porque nós somos dotados de livre-arbítrio. Ninguém pode dizer que caminho nós iremos tomar. Se vamos tomar o caminho do bem, ou se nós não vamos tomar o caminho do bem. O que vai acontecer conosco? Nada pode ser dito. Só uma coisa. Só existe uma coisa que pode ser dita sobre a nossa história. Nós seremos espíritos felizes. Porque existe um determinismo divino. Deus, o soberano Senhor, determinou em suas leis que todos os espíritos alcançarão a condição de serem almas iluminadas. Não existe, segundo aquilo que o Espiritismo tem, nada que a gente possa fazer, nenhum delito que a gente possa cometer, que nos afaste da presença de Deus e que tire de nós o nosso prêmio extraordinário, que é a condição de sermos espíritos felizes, resolvidos, iluminados. Se a gente errar menos, a gente avança mais rápido e alcança essa felicidade mais cedo. Se errar mais, retarda a marcha, pisa nos mesmos caminhos, marca passo, de certa maneira, em algumas áreas. Não dá para marcar passo em todas as direções, mas em algumas áreas a gente fica ainda patinando, em outras avança, porque a gente sempre está crescendo pelo menos em uma área, mas a gente acaba retardando a marcha, mas vai chegar nessa felicidade de maneira mais tarde, mas chega. Ou seja, todos nós temos um encontro marcado com a felicidade. A hora desse encontro, quem decide sobre nós, que é o nosso livre-arbítrio. Então, isso é o único determinismo que nós temos. Agora, falemos do livre-arbítrio em si. O livre-arbítrio, segundo o Espiritismo, ele é pequenininho quando o espírito nasce. E à medida que a gente vai vivendo, ele vai abrindo. Quanto mais eu conheço, mais o livre-arbítrio alarga. Quanto mais eu sei, mais eu consigo agir, tanto no bem como no mal. Quando abre para os dois lados. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu sou capaz de agir no bem
mais eu sou capaz de agir no mal. O conhecimento intelectual, ele não é moral. O conhecimento intelectual é uma inteligência. E quanto mais eu conheço, mais possibilidades eu tenho. Mais possibilidades. Eu vou conhecendo e vai abrindo. Vai abrindo. Vou tornar claro o que eu quero dizer. Se eu pegar um homem das cavernas, um Homo erectus, e disser para ele, faz essa ferramenta aqui para eu poder atacar um animal, ele consegue fazer. Porque ele é capaz de fazer. Eu digo, agora faz uma bomba atômica para... Não sei fazer. Por quê? Porque ele não consegue nem fazer muito mal, porque ele está travado pelo conhecimento. E nem muito bem. E não faz nem muito mal e nem muito bem, porque ele não tem conhecimento intelectual. Então, evoluir do ponto de vista intelectual é ampliar as condições do nosso livre-arbítrio. Quanto mais eu sei, mais eu enxergo possibilidades, mais opções e caminhos eu vejo e mais derivações eu possuo, tanto para o bem como para o mal. Isso é o que acontece com o conhecimento intelectual. Como se o conhecimento intelectual fosse uma dimensão. A gente vai crescer numa dimensão específica, a dimensão do conhecimento intelectual aqui. Quanto mais eu sei, mais isso abre. E o conhecimento moral? O conhecimento moral permite que eu use o que eu já posso fazer. O conhecimento moral me dá a condição de usar toda a extensão do meu livre-arbítrio ou não. Quanto mais eu acerto do ponto de vista moral, quanto mais eu faço de maneira correta o uso do meu conhecimento, mais eu posso usar do meu livre-arbítrio. Eu aprendo, alarga. Eu uso bem, fica aberto. Se eu usar mal, mesmo tendo condição, ele fecha. Eu não vou tendo... Não, isso você não pode fazer. Mas eu queria reencarnar. Olha, eu queria reencarnar rico, bonito, famoso, maravilhoso. Mas não pode. Mas, não, você poderia. Você tem inteligência que lhe permite que você renasça rico para poder usar o recurso. Você tem condição de ser bonito. Você tem condição de ser famoso. Mas, moralmente, não dá, papai. Então, você perde a concessão. Conhecimento intelectual abre. E uma vez que está aberto, não fecha mais, porque a gente não desaprende o que aprende. Vai aprendendo, vai alargando. Vai errando, vai apertando, vai afunilando. Tem vezes que a gente erra que afunila tanto que os espíritos, olha, para você só tem essa opção, meu filho. Não, mas eu queria, não tem jeito. Você vai nascer lá em Porto Velho mesmo. Não tem jeito. Mas eu queria praia, sem praia. Eu queria um local fresquinho, calor. Então, você vai perdendo as concessões pelo mau uso. À medida que você vai... usando bem, fazendo bom uso, você vai recobrando aquilo que já é seu, porque você já tem condição de ter. Aí você vai, a camisa de força vai afrouxando. Então, o conhecimento intelectual permite o uso daquilo que eu já conquistei, e conhecimento intelectual amplia, sempre amplia, o nosso livre-arbítrio. Essa é a questão que o Espiritismo tem sobre determinismo no fundo de todas as coisas, e o caminho para a gente seguir, esse estuário de opções que a gente vai tendo caminhando para chegar ao bom termo que é a nossa felicidade. Se errarmos pouco, o livre-arbítrio alarga maravilhosamente e a gente vai ter muitas opções e vai conseguir muito mais cedo chegar à felicidade, que é o destino de todos nós. Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo, número 18. Um abraço para os nossos ouvintes, a Ivana Reis, que está aqui, a nossa Elza Rossi. Um abraço a vocês, não só a elas, mas a todos que estão sintonizados conosco aí, acompanhando. A Marlúcia Mota, lá de Florianópolis, Santa Catarina, ela mandou uma perguntinha aqui pela TV CECAL, que é o seguinte, olha, quando desencarnamos doentes em um hospital, vamos para um hospital do plano espiritual?
A pergunta da Marlúcia, meu amigo Elahá. As obras espíritas dizem que existem 7 destinos para o espírito. Os hospitais são um dos 7, mas são 7 situações. Primeiro destino, desencarna e fica no corpo, preso no corpo físico, por conta da compreensão pequena sobre a vida espiritual, por conta do apego ao corpo físico, por conta do desconhecimento de que existe vida após a morte, por conta da paixão pelas posições sociais que tem, por conta dos vícios materiais que possui, acaba ficando preso no corpo. Não é Deus que determina, é o espírito que não quer deixar aquele espaço que para ele é muito confortável, que é o corpo e tudo aquilo que ele pode lhe oferecer. Situação número 2, o espírito desencarna, não vai ficar preso no corpo, mas também não fica no hospital, fica na crosta. Ele fica indo para o trabalho, indo para casa, pode até ficar no hospital. Pessoal que trabalha no hospital fala, tem um paciente que desencarnou ali, e esse cara continua andando pelo hospital. Às vezes a gente fica no hospital físico, não vai para o mundo espiritual. Vai para a festa, fica preso no hospital, outros vão para o trabalho, outros ficam em casa, uns ficam perambulando pela rua, perdidos, mas eles não vão para o além, ficam no aquém, ficam andando por aqui, pela indiferença, pela incompreensão do mundo espiritual, por ter muita preocupação com a família, e tem aqueles que ficam também fazendo aquele fenômeno que chama de assombração, né? Que são as casas mal assombradas. O que é uma casa mal assombrada? É a casa em que a pessoa viveu durante muitos anos e ela não aceita deixar. Então ela fica ali, se debruça na janela, as pessoas ficam vendo. A pessoa desencarnou e ela continua andando pelos corredores, nos castelos, os castelos mal assombrados. Então tem casa mal assombrada, fazendas mal assombradas, carro mal assombrado, marido mal assombrado, porque a mulher continua agarrada no marido depois da morte. Então fica na crosta, esse é o segundo destino. Terceiro destino, vai para o mundo espiritual, sim. Vai para o mundo espiritual, mas vai para um local muito ruim, chamado trevas, que é diferente de umbral. As trevas é onde vivem os que odeiam, os que têm ódio, os perseguidores, os que têm o coração endurecido, os verdadeiramente maus, os cruéis, os que viciam os outros, os que estão querendo vingança, os que têm sede, que têm muito ódio. Trevas. Assista o filme Senhor dos Anéis, você vai ter uma ideia mais ou menos do que é trevas. Aquele olho de Sauron. Estou dizendo que aquilo existe daquele jeito, mas aquela estrutura social é muito parecida com uma estrutura do ambiente das trevas. Quarta situação, umbral, que não é treva. Umbral não estão os maus, os perversos, os cruéis, não. Esses estão nas trevas. No umbral está quem chora, quem lamenta, quem se desespera, quem está arrependido, não, mas quem tem remorso. Pessoas que choram a sua má sorte porque não aproveitaram, porque se perderam e se culpam. Isso dá umbral. Quinta região, hospitais do mundo espiritual. É uma possibilidade. O companheiro que você falou que desencarnou no hospital físico, pode, desencarnando, ir para um hospital. Isso é até uma condição bastante razoável. Quando a gente não tem muita perturbação, a gente desencarna e é conduzido para um local de refazimento. É uma situação muito citada pelos espíritas quando desencarnam. Eles estão no hospital, no mundo espiritual. Às vezes a gente fica com esse coitadismo, não sei por que espírita tem esse pieguismo danado. Ai, coitadinho de mim. Ai, quando desencarnar, eu vou para um lugar tão ruim. Não é verdade. As pessoas que são do movimento espírita que desencarnam, não chegam lá risonhas, gargalhando, desencarnei, mas está tudo bem. Não, também não é assim. Mas o que eles relatam é que estão no hospital, estão se refazendo. Então é a situação mais típica que a gente espera para um determinado padrão. Eu estou falando isso para as pessoas que têm uma certa conduta. Não é uma regra para qualquer pessoa. Tem uns que vão ficar no corpo, tem uns que vão ficar na crosta, tem uns que vão para as trevas, tem uns que vai para o umbral, esses vão para o hospital, que é uma condição, e tem mais outros dois destinos. As colônias espirituais, reservadas para os que já estão melhorzinhos, que são as cidades espirituais, e, como última paragem, as regiões de luz, onde se reúnem as almas redimidas, os grandes corações que amaram de maneira incondicional, quando desencarnam no hospital físico,
saem como um foguete para as regiões superiores e de lá sempre retornam para socorrer as almas frágeis que somos nós. Que aula, valeu, viu, meu amigo? Muito bom, viu? Inclusive, eu tinha até uma pergunta aqui, justamente para que você abordasse sobre o umbral, né? Se todos, Umbral. se todos passam por lá ao desencarnarem, acho que é só, Não, né? não. É. Não, as pessoas às vezes acham que umbral é porque é um umbral de porta, que a porta tem um umbral assim, então tem que passar pelo umbral, que é uma porta, se eu não passar por aquele umbral de porta, então eu não passo. Então, como se fosse um ritual de passagem. Não, tem que passar no umbral, nem que seja uma horinha, botar o pezinho lá para depois seguir. Não é assim. Umbral não vem de umbral de porta. Umbral vem do latim umbro, que é sombra. O que é a sombra? A sombra é a transição entre a luz e a escuridão. Um local se chama luz, as regiões luminosas. O outro se chama treva. Entre a treva e a luz, o que tem? A sombra. O umbral é a sombra. Então, é um local que não é tenebroso como as trevas, porque as trevas é um local barra pesada, porque é muito ódio, é um local difícil, muito problemático, porque ali existe sentimentos extremamente dolorosos, amargos, difíceis, e o umbral não tem isso. O umbral não tem nem liderança. Nas trevas tem liderança, tem quem manda, tem quem obedece, tem toda uma estrutura social muito rígida, de senhores malvados. No umbral ninguém manda em ninguém, sabe por quê? Porque o povo está tão desesperado que ninguém tem condição de mandar em ninguém. Todo mundo chora e ninguém se entende. É um local que um está com a mão na cabeça, meu Deus, outro, meu Deus. Não é um local bom. É assim, o umbral é melhor do que as trevas. Gente, é uma perturbação que toma você por dentro, assim, que te dá a sensação mais comum no umbral é medo. Porque é uivo, é choro, é lamentação, grito. Você não consegue dormir de pavor daquela região. É um local bem difícil de ficar. Mas ele não tem estrutura social, não tem uma pessoa que manda, porque ninguém ali tem condição de parar para pensar, não, vou mandar em você, você me obedece. É todo mundo desesperado, está todo mundo apavorado. É como se todo mundo tivesse querendo sobreviver de uma catástrofe, alguma coisa assim. Então, ela é um local com essas características, mas muito benéfico para os espíritos, porque é ali, naqueles momentos de angústia, que a gente reflete no que fez, que a gente acessa o nosso eu, e a gente consegue a condição mínima para que os socorristas nos retirem. O umbral, portanto, é essa região, onde se reúnem não os arrependidos, se reúnem os cheios de remorso, se reúnem os cheios de culpa, os que se autopunem, os que não se perdoam pelo que fizeram, os que lamentam as oportunidades perdidas, os que estão desesperados pelo mal que fizeram a si e aos outros. Basicamente, a culpa é o sentimento que mais predomina dentro dessa região. Eles não permanecerão ali por todo o tempo, mas quando eles conseguirem um pouco mais de lucidez e o mundo espiritual superior perceber que eles já podem ser recolhidos, eles já serão levados para locais que são hospitais do mundo espiritual, onde eles começam a retomada para o seu reequilíbrio espiritual. Muito bem, Jorge. Eu queria dizer aos nossos internautas que estão acompanhando conosco aí, tem algumas perguntas sobre questões da Bíblia, Novo Testamento, Velho Testamento, dizer que nós temos transmitido toda sexta-feira um conteúdo muito bacana desse tipo de estudo, que o Elahá e o Álvaro Mordecai tem feito toda sexta-feira, através do IGESE, que a Web Rádio Fraternidade tem retransmitido, e que você pode, você que está aí perguntando sobre o Novo Testamento, sobre a questão do Velho Testamento, algumas questões na Bíblia, dá uma observada lá, porque já foram 8 episódios, não é isso? Ou 9? 9. 9, né? Porque tem o mandamento 0 e depois vieram 8 episódios. Nós estamos no 8º mandamento, vamos para o 9º mandamento sexta-feira, se Deus permitir. E é um conteúdo muito, muito bacana, que vale a pena a gente ouvir, reouvir, ir anotando, porque é bacana, viu? Então a gente vai priorizando outras questões
E tem um detalhe importante também que eu queria dizer ao Jorge, aos nossos amigos, que a Rádio Fraternidade acaba chegando a quem não é espírita, ou está tendo um primeiro contato com a doutrina espírita nesse momento. Então chega uma pergunta para a gente aqui, da Adriana, ela é lá de Paulista, lá em Pernambuco, a querida Paulista. Ela faz o seguinte comentário e pergunta, e queria saber a sua opinião. Uma amiga minha faz o evangelho no lar. E aí o que aconteceu? Ela viu um vulto na hora do evangelho e ficou morrendo de medo. O que ela deve fazer? Aí a amiga dela disse, ela queria parar de fazer o evangelho por causa disso. Aí a amiga falou, olha, não para não, continua. Mas ela queria te ouvir. Boa noite. O nome dela é? Adriana, a Adriana que escreveu. Adriana, mas Adriana, boa noite, Adriana. Ó, não é o evangelho no lar que está promovendo o fenômeno, porque não é ele que faz a mediunidade existir. A mediunidade é um atributo nosso. Nós temos visão, audição, olfato, paladar, tato, e a mediunidade é mais um canal de percepção daquilo que nos rodeia. Só que é um canal para perceber o mundo espiritual. E ele não é feito, ele não é aberto pelo trabalho do evangelho no lar. Isso é uma característica que o indivíduo tem. A sua amiga, portanto, ela tem uma característica que, de repente, permitiu que esse fenômeno acontecesse. Isso não quer dizer que ele vai se repetir outras vezes. De repente, ela tem uma mediunidade tão pouquinha que esse fenômeno aconteceu, mas não vai acontecer mais. Mas pode ser que esse fenômeno aconteça e venha acontecer novamente. E você certamente está perguntando, meu Deus, para que esse fenômeno está acontecendo? Eu vou até parar com isso. Na verdade, esses fenômenos ocorrem para que a gente não duvide de que o espiritual existe. Esses fenômenos ocorrem para que a gente tenha a convicção de que é realidade o mundo espiritual. Que isso não é uma invenção, ele é fato. Há pessoas que veem, sim, o mundo espiritual e há pessoas que, uma vez ou outra, conseguem perceber o mundo espiritual. Eu vou contar duas historinhas para você ver. Chico Xavier, o grande Chico Xavier, quando jovem, produziu muitas reuniões de materialização, ou seja, os espíritos se materializavam, ficavam visíveis, até tangíveis, podia tocar nos espíritos. E Chico era um médium tão extraordinário de materialização que ele chegou a produzir materializações luminosas. Os espíritos se materializavam, ficavam luminosos. Uma coisa linda. Depois de algumas reuniões de materialização que aconteceram, os próprios espíritos se materializaram e disseram, acabou. Nós não vamos mais produzir esse fenômeno. Isso aqui é só para você não ter dúvida de que o espiritual existe. A sua tarefa é outra. Você não veio para materializar espíritos. Você veio para materializar ideias. Ideias. E se realmente Chico tivesse ficado materializando espírito, talvez nós nem estivéssemos aqui hoje. Essa é a primeira história que eu quero contar. A segunda é uma história de Leon Denis, um grande espírita que foi o que tocou o movimento espírita depois da desencarnação de Kardec. Leon Denis conheceu a doutrina espírita muito jovem, com 18 anos. Médium. Tinha uma mediunidade interessante, via os espíritos. E ingressou no movimento espírita para estudar. E à medida que ele foi estudando, ele foi perdendo a mediunidade. Até que chegou uma hora que não apareceu mais nada. Ele ficou não médium. Aí disse, poxa, mas isso que é? Quando eu não conhecia, eu era. Agora que eu conheço, eu não sou. Cadê minha mediunidade? Disseram assim, não precisa mais dela. Ela era apenas um instrumento para convencer você de que o espiritual existe. Agora você não precisa mais. Parafraseando isso de Leon Denis, eu diria para a sua amiga, de repente, isso nem vai acontecer de novo. Isso é apenas para você saber que o espiritual existe. Continue fazendo o evangelho no lar, porque o objetivo dela, assim como para Chico, não é materializar espírito, não é ver espíritos. O objetivo do evangelho é colocar luz no nosso lar. Pense nisso, continue a tarefa e não se preocupe. O espiritual existe sim e é natural a comunicação dos espíritos com os homens. Que legal. Olha quem está aqui. Dá uma boa noite para ela. Meu Deus! Super Eulália Bueno. Meu Deus, que bacana. Seja bem-vinda, Eulália. Que legal. É, que bom.
também está aí. Olha a Ivana Raíski, rapaz! Olha só, a responsabilidade está crescendo, hein, Ó, cara? vamos encerrar então, tá? Tá certo. Chega, né? Não, porque com as duas aí é melhor passar para elas as questões. É verdade. A gente vai, quando a gente disse que às vezes as pessoas elas estão tendo um primeiro contato com a doutrina espírita, nesse momento que a gente está fazendo aqui, chega uma pergunta ou outra, porque às vezes as pessoas não têm um aprofundamento. E aí você fez uma colocação com relação à questão para onde a gente vai ao desencarnar, e o nosso ouvinte Luiz Carlos, pergunta: olha, poderia explicar melhor a condição de pós-morte, ficar presa ao corpo? De que forma seria isso? Ok. Vamos lá, Luiz Carlos. A coisa funciona como um processo reflexo. Não é Deus que nos prende no corpo. Somos nós mesmos que fazemos a opção de não sair. É o próprio espírito que não compreende que ele é algo diferente do corpo. Vamos colocar uma situação prática. Digamos que eu seja uma pessoa materialista, eu sou alguém que acho que só tem corpo, não existe espírito, a vida é só isso aqui. A vida é como se fosse uma lâmpada, queimou, tira do bocal e joga fora, e pronto, está encerrada. Mas mesmo que eu não creia que eu sou o espírito, eu sou o espírito, não adianta. Não é porque eu creio ou não creio que a lei vai mudar, eu vou continuar sendo espírito. Daí o tempo vai passando, eu já estou com 70 anos, plenamente convicto de que eu sou o corpo, que eu sou o cérebro, que quem pensa é meu cérebro, que a vontade sou eu. Aí a morte vem e, puf, me colhe. Quando vem a desencarnação, eu continuo pensando. Digo, gente, eu estou pensando, eu não morri. Eu não morri. Só que veja, Luiz, eu não tenho recurso psicológico para entender que eu sou uma coisa e o corpo é outra. Eu estou tão habituado a achar que eu sou o corpo, que eu digo, gente, esse povo tá querendo achar que eu estou morto. Eu estou vivo, estou pensando, eu estou aqui. Não, eu estou aqui. Eu estou aqui, não me põe no caixão. Não. Então, não é que Deus diga, olha, você não acreditou, pois agora eu vou amarrar você aí. O próprio indivíduo, porque ele não entende que exista outra coisa além da vida física, ele não tem recurso para se desembaraçar. Aí você vai me dizer, mas ele já não reencarnou? Ele já não aprendeu isso outras vezes? Mas o condicionamento que a mente dele recebeu durante 70 anos, dizendo para ele que ele era corpo, é difícil. Então a pessoa acaba ficando fixada no corpo e experimenta algumas coisas bastante dolorosas pelo fato de não conseguir se afastar de um corpo que começa a decompor. Não estou dizendo com isso que todo materialista está fadado a essa situação, porque existem pessoas materialistas que têm uma capacidade de amor muito grande, a despeito de não acreditar em nada na vida após a morte. E é esse amor, essa prática do bem, que permite a condição para que os espíritos vão lá e retirem. Mas os que são materialistas duros, frios, amargos, que debocham das pessoas, que criticam, que acham que eles têm mais poder do que os outros porque têm determinadas características físicas, estão mais enrolados. Mas não são só os materialistas. Isso também acontece com pessoas que têm uma paixão muito grande pelo corpo. Eu não vou dizer que a gente não deva tratar bem o corpo, mas tem um pessoal que não quer que o corpo envelheça. E aí estica daqui, estica de lá, bota silicone aqui, bota silicone ali, faz um investimento danado no corpo, investe aí uns 500 mil dólares, tem um monte de operação plástica para ficar parecido. Olha só, eu fiz só uma plástica e eu fiquei super parecido com o Brad Pitt. Mas tem gente que precisa de fazer milhares de cirurgias para ficar parecido com o artista que acha famoso e tal. Resultado, você cria uma paixão enlouquecedora por esse corpo. Você vive para cultuar, apareceu uma ruga bem aqui, eu preciso tirar essa ruga. Agora eu estou com não sei o quê. Existem pessoas que têm uma fixação pelo corpo físico. E Jesus dizia, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Meu tesouro é quem? Meu corpo, tem investimento aí de 500 mil dólares nele, só em silicone tem bem uns 100 mil dólares. Como é que eu vou desencarnar e deixar aquilo que eu tanto amei? Não deixa. Eu tenho tanta paixão que eu acho que eu sou o corpo e eu não consigo abandonar. Terceira situação,
os sensuais, os que amam os prazeres que o corpo dá. Ah, não vou deixar meu corpinho lindo, meu corpício, não vou deixar nunca. Então a pessoa acaba ficando fixada porque ela não quer deixar. Eu não quero ser espírito, eu quero continuar vivendo a minha vida das coisas. Eu tenho 20 e poucos anos, não vou deixar nunca isso aqui, tá bom demais. E existe também a situação das pessoas que, pela via do suicídio, partem da Terra. Essa situação ela acontece porque os espíritos fazem isso deliberadamente para fixar nesses indivíduos o trauma da desencarnação para que eles não repitam numa próxima existência. É um recurso de auxílio espiritual, não é castigo. Eles ficam revendo a cena da desencarnação para que não cometam na próxima existência. Nós temos uma tendência muito grande de repetir as mesmas faltas. É por isso que eles deixam os espíritos que partiram pela via do suicídio vinculados aos seus corpos, para que eles possam, a partir desses experimentos, terem a chance de não repetir as mesmas faltas numa próxima existência. Muito bem, gente, o tempo voa. Tem uma pergunta aqui. Quando é que vai ser o seminário de Maria de Magdala? Aí eu fui olhar aqui, viu, Jorge? 5 de setembro, viu, gente? 5 de setembro. Tá chegando. Mais para frente a gente traz as novidades, né, Jorge? Mas é segredo. Ainda. É segredo. Vai ser muito bacana, vai ser muito bacana. Gente, tem uma outra pergunta aqui. Deixa eu ver. Cadê? Me perdi aqui com as perguntas, Jorge Alahá. Aqui, deixa eu ver se está aqui. É isso. Não é essa aqui não, Rubens. Vamos, é tanta pergunta. Eu fui desviar o assunto, né? Agora vamos então para essa daqui do YouTube aqui. Deixa eu ver aqui, uma do YouTube que chegou aqui. Lá. O comentário da Ivana. Não, cadê? Perdi a pergunta. Mas, cadê? Aqui, deixa eu ver aqui. Cadê? Essa a gente já fez. Aqui. Amigo Jorge, não consigo localizar nas obras de Kardec a questão das colônias espirituais. Como podemos afirmar se existe mesmo? Ok. Qual é o nome da pessoa? Carlos. Não, Célio. Célio Miguel. Boa noite, Célio. Realmente você vai continuar procurando e você não vai achar porque não tem. Não existe referência nas obras de Kardec sobre colônias no mundo espiritual. Essa informação não está lá. Mas se não está, como que a gente pode garantir se ela é verdade? Porque isso faz parte do amadurecimento do próprio movimento espírita. Se você pegar a obra de Kardec, você não vai encontrar em nenhum lugar dela que a estrutura de funcionamento do movimento espírita tem que ser essa que o centro espírita usa, de palestras, passe, água fluidificada, evangelização infantil, grupo de jovens. Também não tem. E aí? Por que o centro espírita se organiza assim, se Kardec também não fala? Se a gente pegar no Livro dos Médiuns, a estrutura da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas era muito diferente. Nós não temos, na verdade, que encontrar obrigatoriamente em Kardec tudo aquilo que a gente tem. Nossa preocupação é não fazer algo que colida com o que tem na obra de Kardec. E nós não encontramos na obra de Kardec nada que negue a possibilidade dessas colônias espirituais. Mas como você está querendo alguma informação para poder dar suporte a isso, eu lhe remeteria a algumas indicações que nós temos. No Livro dos Médiuns existe um capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 7º, chamado Do Laboratório do Mundo Invisível, que fala que os espíritos podem criar a partir de fluidos objetos. Aparece até um homem que tem uma caixa de rapé, que ele cheira rapé no mundo espiritual. Fala de objetos, que os espíritos plasmam com o pensamento e os objetos se criam e se tornam reais. No livro O Céu e o Inferno, existem algumas entidades que se manifestam e que geram objetos também. Existe o assassino de Castelo Nodari, que é um espírito que aparece, que é um assassino, e ele aparece na reunião mediúnica com uma camiseta manchada de sangue e uma faca. Onde ele achou a camisa? Onde ele achou a faca? No mesmo livro, O Céu e o Inferno,
Nós temos uma outra entidade que se manifesta chamada a Rainha de Ud, que é uma mulher que teria sido rainha na região da Índia e que aparece na reunião mediúnica toda vestida como rainha, com seus trajes reais, toda a pompa de uma rainha na reunião mediúnica. Onde ela achou essa roupa? O detalhe é que ela é uma entidade sofredora e ela está vestida de rainha, mas está aos pedaços a roupa dela, está aos frangalhos. Ela está vestida de trapos, mas ela acha que ela ainda é uma rainha. Só que suas roupas não condizem mais com a realidade. E esses objetos que são apresentados nessas oportunidades, eles nos remetem sobre a possibilidade de existir, sim, objetos, coisas no mundo espiritual que os espíritos podem plasmar de acordo com a sua possibilidade, não existindo limites para essa plasmagem. Mas mesmo assim você poderia perguntar, sim, tudo bem, mas e por que Kardec não falou sobre isso? Porque ele vivia numa época muito materialista. E se fôssemos trabalhar o espiritismo com essa ótica, talvez fosse tido a conta de uma ilusão. E o próprio Kardec dizia, às vezes a gente precisa tomar muito cuidado, e é melhor, portanto, rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Porque se é verdade que o espiritismo está na lei da natureza, se ele não dissesse que aquilo era verdade, essas informações se implantariam depois. Porque assim é. Aquilo que está assentado na lei da natureza se reescreve. Se apagar tudo, volta a se reescrever. Não era necessário que ele escrevesse todas as coisas para que o espiritismo tivesse essa leitura. Isso faz parte do amadurecimento que a nossa doutrina vai passando. Muitas novas informações sobre o mundo espiritual nós deveremos receber nos próximos anos, à medida que a nossa compreensão e assimilação das verdades espíritas vão acontecendo. Só para se ter uma ideia, Kardec tem uma mediunidade que ele chama de aparição. O que é que Kardec chama de aparição? É uma situação mediúnica na qual o espírito se torna visível a todas as pessoas, todo mundo enxerga o espírito. E às vezes, esse espírito pode ser até tocado. Kardec chama esse fenômeno de aparição. Sabe como é que o movimento espírita chama? Materialização. Nós não usamos o termo de Kardec, usamos outro. Mas se Kardec tivesse usado o termo materialização, ele teria tido muito problema naquela época. Então ele usa o termo aparição e o movimento espírita depois consagra um outro termo, materialização. Porque agora a gente já consegue absorver com mais nitidez a ideia de que, apesar de não ser a matéria como nós imaginamos, os espíritos se tornam visíveis e tangíveis. Então assim é que as coisas se desenvolvem. A doutrina cresce, está no primeiro capítulo da Gênese, que uma das 8 características da mensagem espírita é que ela é uma mensagem progressiva, ou seja, ela não está encerrada em si mesma, ela cresce cada vez mais e isso é a coisa mais bonita dela. Nós estamos hoje acolhendo um conjunto de verdades, mas os que vierem depois de nós saberão mais coisas do que nós, mas um compromisso tem que ter. Todo tijolo que se junta a esse edifício não pode destruir o que já está construído. Você pode construir novas verdades, mas elas não podem ameaçar as estruturas daquilo que já está posto. Pois então, Jorge, a gente já ia encerrar, mas chegou uma pergunta que eu acho que vale a pena você comentá-la, porque pode ajudar a pessoa que fez a pergunta. E quem fez aborto vai por umbral? Pergunta para o Jorge, por favor. Depende muito da condição do espírito, porque o que vale para nós não é o ato feito, mas é o quanto existe dentro dos nossos corações daquilo que nós fizemos. Existem muitas pessoas que acham que Deus pune as pessoas pelos atos que elas cometem, e não é verdade. Imagine se você pegasse um homem adulto, forte, saudável, que pegasse uma criança pequena, uma criança de 3 anos, 2 anos, sei lá, pegasse uma faca, enfiasse essa faca dentro da barriga dessa criança e rasgasse até em cima, até perto do pescoço, e tirasse todas as vísceras dessa criança de dentro, cortasse um pedaço do intestino fora. Um ser que faz uma coisa dessa merece o quê?
Não digo que ele merece, porque eu estou falando de um cirurgião. Ele estava operando a criança, e aí ele teve que cortar e tirar as vísceras, porque a criança estava com câncer no intestino. Então, não são os atos que nos medem diante da lei de Deus, é a intenção dos nossos atos. E dentro da intenção dos nossos atos, existe a compreensão sobre o que é o certo e o que é errado. Ninguém faz o que acha errado, todos nós fazemos o que achamos certo. E quando alguém decide por isso numa adolescência, não significa dizer que ela faria isso quando adulto, porque nós já crescemos emocionalmente, nós temos uma nova leitura de mundo. Então, junto com toda a lei que a gente conhece, nós temos que aprender que a lei é justiça, mas ela também é misericórdia. E por essa razão, quando alguém comete um delito, ela não tem só uma consequência. Não é porque alguém praticou o aborto que obrigatoriamente ela tem uma consequência única. Não funciona assim. Uma mesma causa pode gerar várias consequências. E uma mesma consequência pode ser originada de várias causas. Uma mulher que praticou o aborto pode ser menos culpada do que seu companheiro, que a induziu, que a constrangeu e que a perseguiu de maneira tão tenaz que ela acabou fazendo essa opção. Ela pode ser menos culpada do que sua mãe, que a constrangeu a praticar o aborto. Ela pode ser menos culpada do que uma sociedade religiosa na qual ela vivia, que não aceitava a opção que ela fez. Ela não terá culpa, então? Tem. Mas a parcela é sempre graduada de acordo com o grau de compreensão que nós temos sobre as coisas. Então, quando alguém pratica esse ato, muitas coisas podem acontecer com ela. Por exemplo, ela pode ser alguém que numa próxima existência pode nascer com dificuldade para engravidar. Tenta, não consegue, tenta, não consegue. Lá pela quarta, quinta vez vai conseguir uma gravidez, ou não consegue. Tem muita dificuldade, possui inflamações recorrentes uterinas ou das trompas, e esse processo dificulta ou até torna a mulher infértil, ela não consegue uma reprodução saudável. Ela vai ter que se esforçar para ser mãe, ela vai ter que procurar uma reprodução in vitro, ela tem que provar para a lei que ela tem vontade de ser mãe. Ela pode ter que recorrer aos processos da adoção para que ela consiga ser mãe, e uma vez que ela adote, ela consegue a sua misericórdia diante da lei, e isso justificaria muitas mulheres que não engravidam e depois da adoção acabam engravidando. Então, ela pode ter isso, ela pode ter problemas do ponto de vista físico, de dificuldade de gestação, ela pode ter problemas de ordem psicológica, que é decorrente da vinculação que ela mantém com as entidades que não aceitaram o aborto que ela praticou. Ela pode ter como consequência o fato de ser uma parteira, em que ela agora vai ter que lidar e cuidar de mulheres, como uma forma dela abreviar as culpas que ela possui. Ela pode vir como médica obstetra para trabalhar exatamente nessa atividade. Ela pode renascer para ser uma enfermeira, pode trabalhar no campo jurídico como advogada, em que ela vai se envolver nas causas das mulheres e agora renovada vai lutar para que o aborto não aconteça. Ela pode vir como uma política que vai ter como bandeira o direito à vida, porque ela se renovou, ela tem uma nova cabeça e a maneira que a lei vai encontrar de reabilitá-la é essa. E ela pode, além de todas essas possibilidades, ter uma outra consequência chamada maternidade abençoada, na qual a misericórdia, cobrindo a justiça, oferece para ela um lar plenamente saudável, em que ela não vai precisar tantos conflitos para se resolver, porque ela já conseguiu se resolver antes que a lei a alcançasse. O objetivo da lei de Deus não é nos punir, é nos educar. Se nós já nos educamos diante do erro que cometemos, para que punir? Não há objetivo mais. Então, basta apenas usufruir da bênção de ser mãe com filhos amados, numa condição plenamente saudável, para que a gente consiga concretizar o grande sonho de perpetuarmos entre nós os laços de afeto que Deus quer que nós assim cultivemos. Gente, o que é bom dura pouco. Pouco nada, vai para 1h40 de pinga-fogo, era 1h30, mas foi muito bom, muitas perguntas aqui não puderam ser respondidas, mas semana que vem a gente está de volta, esse programa continua na grade da Web Rádio Fraternidade, enquanto vocês quiserem, né, Jorge?
Enquanto tiver gente para assistir, né? Isso mesmo. Então a gente vai chegar no final do programa. As perguntas que não puderam ser respondidas hoje, semana que vem vocês apresentem novamente. Na medida do possível, a gente vai encaixando perguntas aqui para o Elahá e a gente vai, com certeza, se alimentando de informações, buscando novas informações a partir das colocações que o Jorge foi trazendo para a gente. Hoje ele trouxe um exemplo, né, do livro da Dona Ivone do Amaral Pereira, que é o Drama da Bretanha. Então, tá aí. Vale a pena você ir buscar lá e ler. Inclusive a série, né? São 3 livros, né, Jorge? Eu não me lembro aqui agora, mas... Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Nimier e O Drama da Bretanha. É a trilogia da Ivone contando a história dela, né? Exatamente. Que foram recebidos do fim para o começo. Isso mesmo. A história é contada assim, mas ela recebeu assim. É legal, tá vendo? Gente, o Elahá vai fazer a prece para nós, faz as considerações e foi muito bom, viu? Gratidão a todos vocês que estiveram com a gente. Elahá, é com você. As considerações, a gente já falou tanta coisa hoje. Só diria para a gente refletir em tudo isso e aproveitar esse conhecimento que o Espiritismo nos dá. E sermos gratos a Deus pela oportunidade dessa luz nos nossos caminhos, que é a doutrina espírita. Por isso, então, vamos fazer a nossa prece. Senhor da vida, Senhor dos nossos corações, divina inspiração dos nossos dias, roteiro das nossas almas, luz dos nossos caminhos. Endereçamos a Ti os nossos corações irmanados na prece, na expectativa de encontrarmos em Ti a misericórdia que ainda nos falta para podermos consolar a nós mesmos dos dramas que realizamos. Comparecemos diante da Tua presença, Senhor, para que Tu nos entregues o beijo da Tua misericórdia divina, de tal maneira que nos tornemos capazes de contemplar as nossas imagens no espelho, sem termos vergonha da nossa própria história. Ensina-nos, Senhor, de todas as coisas, a vermos a nós mesmos como Tu nos vês, a olharmos a nossa própria história como Tu nos enxergas e sabermos que Tu não nos condenas, que Tu não possuis um olhar de condenação para os nossos delitos, mas que deitas a Tua misericórdia infinita sobre todos os nossos atos, porque sabes que somos capazes de vencer as nossas imperfeições. Sabes que as culpas que trazemos dentro de nossas almas decorrem ainda das nossas fragilidades quase infinitas e da dificuldade que temos de vencer o egoísmo e o orgulho que ainda trazemos nas nossas almas. Senhor, ilumina o nosso entendimento, para que não tenhamos vergonha de comparecer diante de Ti, com medo de sermos julgados pelo Teu olhar, mas ensina-nos a entender que Tu nos amas incondicionalmente e que os processos educativos que Tu tens para sanar as feridas profundas que trazemos em nossas almas é a oportunidade de novas experiências para que aprendamos o caminho da luz. Assim, nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua não desistência e pelo método doce e educativo que Tu nos apontas, para que nós nos coloquemos de pé diante da Tua lei.
por essa tua misericórdia sem par, por esse amor infinito que tu apresentas para todos nós. Nós só temos a te agradecer, Senhor. Nós só temos a te dizer muito obrigado e te rogar que tu nos ajudes para que nós sejamos dóceis aos conselhos dos nossos mentores espirituais, que nós sejamos mais capazes de ouvir o que eles nos falam, de sentir a presença desses amigos tão queridos, que a todo instante nos apontam o caminho do recomeço. Dá, sim, a todos nós a serenidade que nos falta para nos levantarmos verdadeiramente e não termos mais vergonha de quem nós somos e nos entregarmos nos teus braços, Senhor, chorarmos o nosso reencontro contigo e sentirmos que somos teus filhos verdadeiramente, que tu não nos rejeitas, que as nossas faltas, os nossos tropeços não têm o poder de nos afastar de ti. Por toda essa compreensão de vida, nós te dizemos simplesmente muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Ajuda-nos a entronizar isso dentro das nossas almas e acender definitivamente essa compreensão sobre nós próprios, para que os nossos dias sejam melhores, para que as nossas noites sejam menos sombrias e que a tua presença se estabeleça de vez dentro dos nossos corações. Por tudo isso, nós te agradecemos profundamente e te pedimos que nos deis uma noite de muita paz, que acerenes as nossas almas e derrames as tuas bênçãos sobre a humanidade inteira. Muito bem. A nossa gratidão a Deus, a esses amigos espirituais que velam conosco, que nos assistem, sempre nos amparam. E a você daí do outro lado, que é a razão da gente estar aqui, compartilhando, aprendendo junto, compartilhando conhecimento. E até semana que vem, senhor Jorge Alahá, se Deus quiser. Uma boa noite para todos. Que Deus os abençoe. Até mais, gente. Fique com Deus. Gratidão.